Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Seja mais uma vez bem-vindo em nosso canal. Na aula anterior, nós estudamos a lição número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Hoje, nós vamos estar estudando a lição de número 3, onde nós vamos abordar a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Espero que você, que é aluno ou professor, esteja de posse da sua revista, da sua Bíblia Sagrada e de uma caneta, para estar fazendo as devidas anotações, que aqui nós vamos estar falando aqui no decorrer da nossa aula. Algumas anotações que eu tenho absoluta certeza que estará enriquecendo a sua aula e trazendo assim mais edificação para os alunos da tua classe. Meus irmãos, a lição de hoje, ela vai estar baseada na leitura bíblica de Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 16. O textual diz assim: E disse Saraí a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. A verdade prática da nossa revista diz assim: a impaciência é antagônica, ou seja, não combina, é oposto, é ao contrário à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. A palavra-chave da nossa lição de hoje é a impaciência. E o que é impaciência? A impaciência é a dificuldade de esperar com calma. Pega aí a sua caneta nesse momento, circula onde tem a palavra impaciência e escreva: impaciência é a dificuldade de esperar com calma. E junto com a impaciência vem a ansiedade, junto com a paciência vem a pressa, vem a falta de controle emocional. Na revista de hoje, ela vai estar destacando esse comportamento que Sara teve após esperar um bom tempo pela promessa de Deus. Ela não quis mais esperar, mas quis agir pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio esforço, pela sua própria sabedoria. Nossa revista, ela está baseada, irmãos, em 3 tópicos. O primeiro tópico vai destacar o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O segundo tópico vai destacar as consequências de agir por conta própria. E o terceiro tópico vai destacar o Deus que conduz a história. E esse terceiro tópico aqui é o que eu mais gostei da lição, irmãos. É o que eu mais gostei, porque ela muda de um cenário para outro, muda o foco. Os tópicos anteriores, o primeiro e o Deus e o 2, vai estar focado no comportamento dos personagens. Quem são os personagens? Abrão, Saraí e Agar. E no terceiro tópico vai estar abordando não mais os personagens, mas aquele que criou a história, aquele que tem o controle de tudo, vai focar agora no agir, no comportamento de Deus diante daquela situação. Para nós nos situarmos, irmãos, e já entrarmos nos tópicos da nossa revista, eu quero, antes de tudo aí, mandar aí um alô, né? Uma paz do Senhor para o nosso irmão Yuri, um jovem que sempre está nos acompanhando aqui, ao pastor Renato aqui da nossa congregação, onde sempre nos acompanha aqui nossos vídeos, as aulas, a nossa irmã Cris, que é a superintendente da nossa escola bíblica dominical aqui da nossa igreja.
Então, que Deus abençoe esses irmãos, ao nosso querido pastor François e sua esposa, que estão aqui na coordenação da nossa igreja, na direção da nossa igreja. Então, mandar uma paz do Senhor a todos eles que sempre nos acompanham aqui na nossa escola, nas aulas, né, de apoio para os professores da escola bíblica dominical. Para nós nos situarmos, irmãos, na lição, nós precisamos compreender qual é o contexto que se encontra Gênesis, capítulo de número 16. Nós estudamos na lição passada a fé de Abraão nas promessas de Deus. E a lição passada, ela se baseou, né? Teve o seu texto bíblico como base, foi o capítulo 13 de Gênesis. E agora nós vamos para o capítulo 16, pulando assim 3 capítulos, não é isso? 3 capítulos. E esse momento que pula, esses 3 capítulos, existe uma história por trás. Em Gênesis capítulo 13, nós vamos ver a separação de Abraão e Ló, a partir do versículo 5 ali. Em Gênesis capítulo 14, nós vamos ver uma guerra que foi travada entre os reis do Oriente e os reis ali do Campos do Jordão, ali da Campina de Jordão, naquele período, e onde Abraão vai se inserir naquela guerra para poder resgatar Ló. Já em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler a promessa de um filho, onde Deus promete a Abraão que ele teria um filho, e no mesmo momento nós vamos ver a aliança de Deus com Abraão, onde ela é firmada, onde ela é reafirmada. Em Gênesis capítulo 16, nós vamos estar vendo uma história onde Sara, ela chega para Abraão e questiona sobre a promessa de Deus. Ela chega para Abraão e oferece a Abraão uma proposta esta dele se envolver, dele contrair relacionamento conjugal ali com aquela moça chamada Agar, aquela serva egípcia, dali do seu clã, do seu convívio. E por ele dar ouvido a Sarai e Abraão, eles vão contrair um filho chamado Ismael, e desse relacionamento nós vamos ver vários conflitos que vão existir, desses conflitos que são derivados, são consequências da falta de espera, de uma tomada de decisão em um momento que era para ser esperado. Nós vamos ver o agir de Deus depois. Então, o contexto histórico, bíblico, por trás de Gênesis, capítulo de número 16 é esse. Nós precisamos compreender que Abraão aqui, ele está com 86 anos de idade, possivelmente quando Sarai chega para Abraão contrair um relacionamento com Agar, a sua serva, ele está com seus 85 anos de idade. Sara, ela era mais nova do que ele, queridos irmãos, 10 anos. Gênesis capítulo 17 e versículo de número 17 vai abordar sobre a idade de Sarai e que ela era mais nova do que ele, 10 anos. Então Sarai está num contexto aqui onde ela tem 76 anos e Abraão tem 86 anos. Este é o contexto em que nós estamos situados. Eles estão morando nas terras próximo a Canaã, nas terras de Hebron, nas campinas de Moré, o mesmo ambiente que eles estavam em Gênesis capítulo 13, após o seu desligamento de seu sobrinho. Então ele ainda permanece na terra de Hebron, no mesmo lugar. Este é o local onde Abraão está morando. Abraão aqui, queridos irmãos, no primeiro tópico da nossa revista, ele vai dizer assim: o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro tópico, ele vai estar destacando aqui o pai da fé, ou seja, o pai Abraão e a sua tentativa de ajudar a Deus, o plano para ajudar a Deus. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor assegurou que tal não aconteceria.
sucederia. Gênesis 15, do 2 ao 4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, ou seja, Sara observa como mulher que já era estéril e vendo que essa promessa que Deus fez não se cumprira, ela passa a tomar uma iniciativa, ela passa a chamar sua serva Agar, ela propôs vamos dizer assim, esse plano, né? Para Abraão, ele contrair relacionamento com a sua serva, porque ela vê que o tempo, irmão, está passando, a situação é desfavorável, a idade chegou, tá entendendo? Ela se encontra cada vez mais velha e Abraão do mesmo jeito, já com seus 85 anos de idade. Aqui já se passaram, queridos irmãos, desde Gênesis capítulo 12, desde quando ele sai de Harã até Gênesis capítulo de número 16 aqui, já se passaram quase 10 ou 11 anos desse período. E durante esse período, irmãos, com certeza Sara, ela se vê assim: meu Deus, o Senhor não vai cumprir essa promessa não? Já se passaram 10, vamos supor aqui, 10 anos, taxar aqui uma data exata, 10 anos se passaram e Deus ainda não cumpriu essa promessa. Sara, ela se vê em um período desfavorável, ela vê o tempo passando, ela vê a idade para ela chegando mais ainda, e ela vê que a promessa que Deus fizera a seu esposo, até o momento ainda não tinha se cumprido. Sara se vê em uma situação desesperadora, que eu acredito que se fosse nós, se encontrava do mesmo jeito. Hoje, por tão pouco, nós nos vemos desesperados. Nós nos vemos a ficar com impaciência, com ansiedade. Não suportamos o peso da espera, o processo. Sara passou por essa mesma situação. Então nós vemos aqui o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus na sua promessa. Ainda continuando no subtópico do tópico 1, do primeiro, a impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Saraí. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. E aqui é um ponto bastante difícil para nós: a espera. Suportar o processo não é fácil. Não é fácil. É fácil para mim dizer para você ter que esperar, mas estar na sua pele e esperar é algo difícil. E a fé, ela vai exigir essa coragem. Essa coragem. A falta de fé fez com que Abraão e Saraí tomassem uma iniciativa humana para tentar ajudar a Deus a resolver, a concluir a promessa que Deus fizera a ele. Então nós vemos aqui que a falta de fé, ela fez com que Abraão e Saraí tomassem uma atitude inconsequente, não pensando nas consequências. Eles deixaram de crer em Deus 100%, tentaram ajudar ao Senhor. Abraão aceita o plano de Saraí, e a lição vai dizer que Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. Imagina a situação difícil deste homem de Deus, o pai da fé. Deus chama ele em Harã, ele abandona tudo e vai-se embora, sem saber para onde era a terra, mas ele vai embora. Depois de 10 anos de experiência com Deus, de ajuda de Deus, de socorro de Deus em situações difíceis, em experiências com Deus na sua vida, no seu dia a dia, agora ele se encontra pressionado pelo tempo que passou e pela esposa pressionando. E a promessa, Abraão, vai ou não vai existir? E esse filho vai ou não vai nascer? Deus está demorando, Abraão. Vamos providenciar, vamos agir. A pressão sobre este homem era grande, irmãos.
Nós precisamos compreender o cenário de Abrão, o cenário que ele está inserido. Era grande a pressão sobre ele. Não é que eu queira aqui, como pode dizer assim, justificar o comportamento que Abrão teve de ceder à pressão externa da esposa e do tempo. Não é que eu esteja aqui tentando justificar, mas nós precisamos ser honestos com os fatos que nos é registrado na palavra de Deus. Era uma pressão da esposa do tempo, com certeza a pressão de seus servos, de seus amigos. Tá entendendo? Diante de que Deus iria cumprir a promessa, até agora não cumpriu. E você com certeza passa ou já passou por isso. Cadê a promessa, rapaz? Que Deus ia fazer na tua vida? Cadê a promessa que Deus ia abrir a porta de emprego e te dar um concurso, ia curar você dessa enfermidade, ia te dar um filho? Cadê a promessa do casamento? Cadê a promessa da esposa, do esposo? Então são essas pressões externas e internas, sem contar que eu tenho absoluta certeza que a pressão interna também existia na vida de Abraão, tomando como base as nossas experiências nos dias de hoje. Meu Deus, vai ou não vai acontecer? É agora ou não é? O tempo passou, eu tô vendo A, B, C e D tendo filho e eu não. Nós vemos esses questionamentos. Então tenho absoluta certeza que ele passou por isso. Até porque em Gênesis 15 ele questiona Deus e pergunta: Senhor, e aí? A promessa vai ou não vai se cumprir? Quem é que vai herdar toda a minha fortuna, todo o meu patrimônio? Quem é que vai tomar conta de tudo isso? Eu só tenho o mestre lá da minha casa, o chefe lá da minha casa, que é o mordomo Eliezer. Em Gênesis capítulo 15 vai nos mostrar essa conversa, esse questionamento, essa interpelação de Abraão com Deus. Então nós vemos que existia uma pressão, tanto externa como interna, lá dentro de Abraão. Então nós vemos um homem falho, nós vemos um homem que mesmo tendo intimidade com Deus, mas ele questiona a Deus pelo cumprimento desta promessa. E talvez por ele fazer estes questionamentos a Deus, diante de um cenário em que ele vê a sua esposa questionando, ela trazendo uma solução, e que para eles, para ambos, parecia ser algo certo, correto, justo diante de Deus, ele cede ao capricho, à pressão da sua esposa. Quando deixamos que a ansiedade, a impaciência tome o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Tomemos cuidado para não agirmos. Eu já agi de forma impulsiva, né? Não pensando nas consequências, mas pensando na resolução imediata do problema, não pensando se aquilo iria acarretar alguma consequência no futuro. Então nós devemos tomar cuidado quanto a isso. Abraão, ele agiu diante da ansiedade, diante da impaciência. Ele tomou uma decisão que trouxe consequências para a sua família. Nós vemos aqui no terceiro subtópico do tópico 1, onde diz assim: Agar zomba de Sarai. Nós vamos ver aqui que nesse terceiro subtópico vai destacar sobre Agar. E aqui nós vamos destacar, irmãos, quem é essa serva? Quem é essa serva? Nós precisamos compreender que em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 16, Abraão está na terra do Egito. Qual o cenário ali? O cenário é que em Belém, Canaã, naquela região ali, naquele território, e chegou uma grande fome. E Abraão, como homem da casa, o patriarca, o líder, o nômade rei, o supremo daquele clã, ele, com suas responsabilidades como homem, ele busca suprimentos para a sua família e para os seus servos. E como homem direcionado, ele desce para a terra do Egito, para que sua família não morra de fome.
homem, ele não age com irresponsabilidade, ele desce para o Egito. Nessa descida para o Egito, ele comete alguns erros, que aqui nós não vamos estar destacando, a lição não vai voltar para esse erro de Abraão. E após o retorno do Egito, a Bíblia vai dizer que ele sobe do Egito. Ele prosperou na terra do Egito. E essa prosperidade fez com que ele trouxesse animais e servos da terra do Egito. E com certeza Agar, ela vem desse período que Abraão fica na terra do Egito e retorna para Negueb, na terra do sul, em Gênesis capítulo de número 13. Agar é uma mulher, a Bíblia não vai nos dizer que idade Agar tem, mas Agar ela está no período fértil da mulher. Agar está no período fértil, com certeza deveria ser uma mulher bonita, uma mulher arrumada, uma serva, né? Uma serva bonita, arrumada. E Agar é uma mulher nova, período fértil, onde sua serva, onde sua dona, né? Como pode dizer assim, a sua senhora Saraí, ela a observa e diz: rapaz, Agar dá certinho para tu, Abraão. Então vai ser Agar que você vai entrar com ela e dela você vai ter um filho, e a promessa de Deus é se cumprir em nossas vidas através deste relacionamento. Agar é esta mulher. No segundo tópico, nós vamos aprender que as consequências de agir por conta própria. Quais foram as consequências de agir por conta própria? No primeiro tópico, nós aprendemos sobre Abraão, o homem de fé que tentou ajudar a Deus. Nós aprendemos também sobre Abraão aceita o plano de Sara, a pressão que ele tinha, e nós aprendemos sobre quem era essa serva, Agar, uma mulher nova, período fértil, bonita, serva egípcia, que veio junto com Abraão quando ele retorna do Egito, em Gênesis capítulo 12, versículo 16, e retorna para Negueb. No tópico 3 da nossa revista, nós vamos aprender sobre as consequências de agir por conta própria. Nós vamos entender aqui a primeira consequência, um conflito familiar. E a lição vai dizer: não tardou para as consequências do ato precipitado de Saraí se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. E em sua altivez, em sua exaltação, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Gênesis 16, versículo 4 e 6. Ou seja, naquele período ali, de Abraão com os seus 85 anos de idade, recebe a serva egípcia Agar para fazer parte ali do seu convívio íntimo, e ali tendo aquela relação conjugal entre eles, ela fica gestante. Ela é engravida de Abraão. E nesse período que ela está gestante, irmãos, ela começa a se sentir superior à sua senhora, que é Saraí. Ela começa a desprezar. E o que é desprezo, irmãos? É tratar algo, anota aí. Pega sua caneta e anota aí do ladinho da sua revista. Circula a palavra desprezar e bota assim: tratar algo ou alguém como se fosse inferior ou sem importância. Esse era o comportamento da serva Agar. Ou seja, Saraí, sua senhora, mandava ela realizar um trabalho, realizar uma tarefa, realizar algo dentro ali de casa, dentro do clã, e Agar passou a desobedecê-la. Dava ouvido de mercador, entrava aqui e sai aqui. Igual ouvido de pessoa que vai na feira, o feirante grita: ó, o tomate é R$1, o tomate é 2, o quilo do tomate é 7, o quilo da cebola é 3. E aí você vai caminhando naquele corredor da feira, entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. O feirante da barraca do lado direito grita que o tomate é 2 e entra aqui e sai aqui. O da barraca do lado esquerdo grita que o tomate é 5, entra aqui e sai aqui. Então isso é ouvido de mercador, tá entendendo? Então esse era o comportamento da serva egípcia, de Agar. Ela dava ouvido de mercador, ela desprezava.
a sua serva não, a sua senhora Saraí, ela desprezava. Ela não mais acatava as ordens. Ela não mais se sentiu como serva, mas ela se sentiu não igual, mas ela se sentiu superior a Saraí, porque agora ela estava gestante do patriarca, gestante de Abraão. Então, por ela agora ter conseguido gerar um filho a Abraão, ela se sentiu superior à sua senhora. E esse aqui foi o conflito que gerou muito, como pode dizer assim, muito desconforto no coração de Saraí. Foi a consequência, uma das primeiras consequências que nós vemos por uma atitude errada de Saraí. Aqui eu tenho absoluta certeza que nesse momento aqui de desconforto, onde ela não mais obedecia, mas desprezava a sua senhora, olhava com olhar superior porque estava agora gestante, nesse período aqui, nesses momentos que ela estava vendo isso, Saraí com certeza absoluta passou a se arrepender da decisão, do plano que ela tinha traçado sem a direção de Deus. São as consequências que nós vemos aqui, um conflito familiar. Agar agora está gestante, e por ela estar gestante, ela agora passa a desprezar a sua senhora. Ela agora não se acha mais serva. A lição não quer voltar nisso, mas nós precisamos aplicar. Existem pessoas desse jeito, que está do seu lado, ela está servindo a Deus junto com você, mas no momento que ela recebe uma promoção na igreja, que ela recebe um cargo, ou que ela se sai melhor que você em desempenhar um papel melhor que você em uma liderança, ou seja qual for outro ofício dentro da igreja, ela começa a desprezar você. Dentro do trabalho é do mesmo jeito. Tem pessoas que têm o mesmo comportamento de Agar quando passa a ganhar uma coisinha a mais, quando é promovida a um cargo superior um pouquinho a mais, ela passa a desprezar aquele que esteve com ela o tempo todo. Tem pessoas que se comportam assim na vida. E Agar, ela teve este comportamento. E nós precisamos entender, irmãos, no segundo tópico, subtópico do segundo tópico, nós vamos ver a fuga de Agar. Agar aqui, ela vai fugir. Fugir por quê, irmãos? Porque preste bem atenção. Quando está acontecendo esse desconforto para Saraí, onde a sua serva começa a desprezar suas ordens e não a considera mais como senhora, ela chega até Abraão e conta a situação que está acontecendo. Abraão diz: rapaz, se resolva com ela. Ela é sua serva e você é a senhora. O que você fizer está resolvido. Quando Saraí recebe essa carta branca do patriarca Abraão, ela começa, irmãos, a afligir a sua serva Agar. Ela começa a tratar com dureza. Pegue a sua caneta e anote aí. Algumas traduções vai mudar a palavra "e afligiu a Saraí", vai colocar como "tratou com dureza". E o que é tratar com dureza e afligir? É tratar com rigidez, é humilhar, é causar sofrimento, é impor dor, pressão. Sara tratou de forma pesada, causando sofrimento. Ou seja, o que Sara tinha dentro do coração agora era ressentimento. Com certeza absoluta, Sara passou a observar assim: rapaz, essa mulher não era nada. Essa mulher era uma serva igual às outras que eu tenho aqui ao meu poder. Dentre as várias que aqui eu tenho, eu escolhi ela para deitar com meu esposo. Isso para ela é uma honra. Ela está deitando com o chefe do clã, o patriarca desse clã, desse grupo. Para ela é uma honra, e de fato, para a época, era uma honra para a serva deitar com o seu senhor.
com o objetivo tão somente dela gerar um filho, ela gera um filho. E agora o menino nem nasceu. Ela ainda está gestante do menino. Ainda está grávida, né? E essa mulher está se sobressaindo, está me humilhando, está desprezando, me tratando como um pedaço de pau, como se eu não valesse nada, me menosprezando. Rapaz, essa mulher vai me pagar. Olha só o sentimento, o ressentimento que Sarai tem dentro do coração. Eu ajudei ela tá onde tá por causa de mim, e agora ela tá me humilhando, agora ela está me rejeitando. Rapaz, essa infeliz vai me pagar. Eu vou pegar ela. Antes de pegar ela, eu vou falar com Abrão, e ele me dando carta branca, ela vai me pagar. Ei, irmão, foi dito e feito. Sarai agiu sem dó. Era sofrimento por cima de sofrimento. Era rígido. Imagine os piores sofrimentos, as piores humilhações. A serva H começou a passar. Mas também foram consequências da escolha dela. Porque se ela tivesse se comportado como serva, irmãos, ela estava vivendo o melhor. Ela estava carregando o que eles queriam, era um filho. Abrão e Sarai queriam um filho, então ela estava carregando o que eles queriam. Então elas iam tratar do bom e do melhor. Mas ela deixou a orgulho, a soberba, a altivez. Ei, agora é eu que estou por cima. Entrar no coração e pagou um preço altíssimo. Nós vemos agora Sarai passando a ser uma mulher ruim no cenário, passando a tratar a sua serva com rigidez, com dureza, humilhando a sua serva. Talvez a serva não comia mais no mesmo local onde o seu senhor comia. Talvez a serva não dormia mais na mesma cabana onde o seu senhor dormia. Tá entendendo? Passou a tratar com dureza, humilhava aquela serva, a tal ponto, irmãos, do texto bíblico dizer, no versículo de número 16, no versículo de número 6, que a serva egípcia H, ela foge. Agora imagine o cenário, irmãos. A serva estava sofrendo tanto que ela decidiu fugir, estando ainda gestante, estava ainda gerando, estava em processo de formação, menino dentro do seu ventre. Fugiu, irmãos. Ela fugiu de tanto sofrimento que ela estava vivendo, do peso que era difícil carregar da sua senhora Sarai. Ela foge. A Bíblia vai dizer que ela vai fugir para o caminho de sul. O caminho de sul, anota aí na sua revista aí, era uma região desértica entre Canaã e Egito. Um caminho usado para viajantes e fugitivos. Então, a serva H, quando ela foge, ela não foge como uma barata tonta, como cego no tiroteio, sem saber para onde vai. Não, ela foge com um destino. Qual o destino? Vou voltar para o Egito. Vou voltar para a minha terra. Vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Esse foi o desejo do coração de Agar. Ela foge para o caminho de sul, para uma área desértica. Era uma região onde ficava o Egito e ficava entre o Egito e Canaã. Canaã do lado direito, subindo no mapa, é subindo, e o Egito é descendo, passando pelo Mar Morto. Então a sua serva, ela sai de Canaã, sai de onde, irmãos? De Hebron, onde ela estava morando, e vai descendo para o Egito no caminho de sul. Uma terra desértica, onde não tem promessa de vida, mas ela vai-se embora. A pessoa que está em sofrimento, irmãos, ela quer paz, ela não quer saber se ela está no deserto, ela quer paz. Então a serva H, ela decide fugir. Ela decide fugir, porque ela não aguenta mais o sofrimento. Agora imagina a triste situação. Pastor Elinaldo coloca aqui dizendo: a triste situação de Agar, grávida,
pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Essa era a triste situação de Agar. Este era o cenário, o pano de fundo da vida de Agar. Uma mulher que abriu mão de tudo porque não aguentou mais o sofrimento. Ela decidiu firmemente em seu coração passar pelo caminho de sul, uma terra deserta, onde só viajavam os viajantes e os fugitivos. Ela se expôs ao perigo, não somente a ela, mas o filho que ela estava carregando em seu ventre. Porque tamanho era o sofrimento na vida de Agar. E quem oprimia Agar? A sua senhora Sarai. Ela vai-se embora, irmãos. Abandona tudo. Abandona o conforto. Que com certeza tinha, pouquinho mais tinha. Tinha certeza que tinha o almoço, o café, o lanche, o almoço, o lanche, o jantar e a dormida. Talvez seria humilhado, mas ela tinha certeza absoluta que tinha. E tinha certeza absoluta que tinha um local para o filho nascer. Mas ela abandona a certeza, a estabilidade de tudo para fugir do sofrimento. Tamanho era o sofrimento daquela serva. Mas nós vamos ver, irmãos, que diante deste cenário horrível, horrível para as duas, porque agora Sarai não mais está sendo desprezada, não está sendo mais objeto de humilhação, mas está sendo agora objeto para humilhar. Ela agora passa a ser não mais a mulher que humilhava, mas agora está sendo a mulher que humilha. Então é uma situação complicadíssima e difícil para as duas. Uma vivia sofrendo pela humilhação e a outra sofria pela dor do ódio, da raiva, do ressentimento que consumia o seu coração. Era a situação difícil para as duas, irmãos. Mas nós vemos o Deus que criou o céu e a terra. A Bíblia diz que ele não dorme. E o pastor Linaldo vai destacar o subtópico 3 da nossa revista, onde ele vai dizer: Deus entra em ação. Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde o aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Às vezes é preciso, e aí nós vamos ver aqui, que Deus entra na história. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor apareceu no deserto para Agar, junto a uma fonte. No caminho desértico que Agar estava trilhando, só ela e seu filho, que estava no seu ventre, ela vê uma fonte de água. Ela vê uma fonte de água. E a Bíblia vai dizer que ela para naquela fonte de água. E faça essa anotação: fonte de água para aquele tempo é um lugar de descanso e de sobrevivência. Agar para naquela fonte de água, com certeza absoluta, para matar a sua sede, para descansar, para depois dar continuidade à sua viagem, que estava fugindo de Sarai, fugindo. E eu tenho absoluta certeza que não era o objetivo de Sarai de oprimir a sua serva a ponto dela fugir. Com certeza Abraão estava preocupado, porque aquela serva agora trazia em seu ventre uma semente sua, que era seu filho. Então o clã estava preocupado, porque a serva que trazia o filho do patriarca havia fugido. Mas Deus, que vê toda a história, que não é o coadjuvante, mas é o ator principal da história, que ele escreve todas as coisas,
ele observa a serva Agar junto a uma fonte, buscando matar sua sede para dar continuidade àquela viagem. E Deus entra em ação. Mas a ação de Deus, irmãos, não é algo assim, que resolveu de forma absoluta. Aquele anjo manda aquela serva humilhada, desprezada, sofrida, não continuar a viagem, mas abandonar o percurso e voltar para sua senhora Sarai. Ô situação difícil. Quando ela pensava que vinha um socorro da parte de Deus, que iria apoiar ela naquele ato fugitivo dela, nós vemos que o socorro da parte de Deus veio foi para abortar o seu plano de fugir e voltar para sua serva. E aí o pastor Elinaldo escreve aqui na revista, ele diz assim: às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Eita! Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Tem que engolir o choro, tem que engolir a soberba e voltar. Para um pouco aí e reflita a situação dessa serva, e tenho certeza que você já passou por uma situação não igual, né? Se passou, né? Mas imagine a situação agora, tem que voltar e se submeter, se humilhar para obter a vitória. Então nós vemos aqui, irmãos, Deus trabalha de um jeito diferente, fez com que ela voltasse. Às vezes a vitória da gente está a gente voltar, pedir perdão, reconhecer o que errou e se submeter novamente. Às vezes é isso. Passar pelo processo da humilhação, do apontamento. Às vezes você se desviou da igreja. Você que está ouvindo essa mensagem, esse estudo, talvez você, não sei, se desviou, cometeu um pecado, vai passar pelo processo disciplinatório da igreja, vai ter os que vão acusar, vai ter os que vão erguer a mão, estender a mão e levantar, mas vão ter os que, ao invés de estender a mão para ajudar, vão estender a mão com esse dedo aqui, para apontar o teu erro. E aí você vai ter que reconhecer e voltar. Meu Deus, eu errei, pedi perdão à igreja, porque a tua vitória não está no teu avanço, mas está no teu retrocesso. Diga aí, não é fácil, é difícil, mas o conselho que eu dou é voltar não olhando para o presente, no processo vai passar, olhando para o futuro. Eu vou passar por isso, mas eu creio que a vitória de Deus vai vir. E nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, ele tinha uma promessa para Abraão, mas não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. A serva Agar estava frágil, estava ali exposta, indefesa, insegura, mas Deus não abandonou. Oh Deus bom, oh Deus bom. Nós vamos ver que havia também uma promessa para Agar, e ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. E no terceiro tópico da nossa revista, nós vamos abordar o Deus que conduz a história. E esse tópico aqui foi o que eu mais gostei da lição. Ela agora passa, o autor da nossa revista, pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele passa agora não mais focar nos personagens de Gênesis capítulo 16, Abrão, Sarai e Agar, mas ele passa agora a focar no autor da história, que é Deus. Pastor Elinaldo agora passa a expor o comportamento de Deus
diante daquela situação. O Deus que ouve e vê. Esse é o primeiro subtópico do tópico 3 da nossa revista, onde ele vai dizer: na solene promessa, Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouve. Mas Deus se fez presente no deserto, viu todas as barracas estarem montadas e ela ficava na ponta da fila, lá no final, onde ninguém mais queria. Ela montava a barraca dela. E ali ela sentava no seu banquinho e orava a Deus. E testemunho lindo, irmãos, minha sogra contando, ali ela vendia, no tempo era cheque, e ela conseguia, irmãos, juntar, arrecadar o dinheiro daquele cheque, que era valores altíssimos, e ela honrava a Deus. E os feirantes que estavam do lado dela eram abençoados. Os feirantes já conheciam a barraca dela. A irmã chegou, ninguém vende. Só quem vende é essa irmã. Porque Deus era com ela. E ela me contou uma história, em todas as histórias que ela estava contando, uma se encaixa aqui, que o rapaz estava do lado dela, o rapaz ficou triste quando ela chegou, montou barraco, o rapaz disse assim: rapaz, eu não vou vender, não vou conseguir vender. A irmã chegou aqui e pronto, acabou, não vendo mais. Porque é interessante, quando ela chega, só quem vende é ela. E aí, essa outra feirante que ouviu esse rapaz relatando isso, contou para minha sogra o que tinha acontecido. Aí minha sogra pegou, foi lá no rapaz e conversou com ele e disse: não se preocupe, Deus vai nos abençoar. Mas, irmãos, ela vendeu, e esse rapaz vendeu tanto que depois eu pedi desculpa a ela. E desse dia em diante, esse rapaz só queria montar a barraca do lado dela. Então eu vejo nesse testemunho da minha sogra que se encaixa aqui. Deus vai abençoar aqueles que estão do teu lado por causa do compromisso que Ele tem com você e que você tem com Ele. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele vê. Deus, Ele não dorme. Não tosqueneja o guarda de Israel. Deus, Ele não dorme, Ele vê. Deus, Ele contempla e Ele derrama as suas bênçãos. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os justos e os justos para dar a cada um o fim que desejar. Deus, Ele contempla, Deus, Ele vê. Não se preocupe, não se preocupe, Deus, Ele vê. É fácil eu estar dizendo isso para você que estou aqui gravando diante de uma câmera. Não sei a tua situação, mas é o que a palavra de Deus diz, para nós não nos preocuparmos, para que a preocupação não venha consumir, exaurir as nossas energias ao ponto de ficarmos inertes, parados, angustiados, ansiosos e preocupados. Não se preocupe, Deus vai te dar a tua vitória. E nós vamos vendo aqui, irmãos, tudo conforme a soberana vontade de Deus. Esse terceiro tópico aqui, ele vai destacar, irmãos, o agir de Deus. E ele vai dizer aqui: nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai, mesmo em idades avançadas. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. Agar, no entanto, em obediência ao que dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael, mas aquele não era o filho de Deus que prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia. Agar, no entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Nada foge aos cuidados de Deus. Tem situações, tem comportamentos, tem ações, atitudes em nossa vida
na nossa experiência de vida que fizemos errado e colhemos as consequências daquelas ações que foram erradas. Mas nós vemos a boa mão de Deus trabalhando mesmo assim. Foi o que aconteceu aqui. Essa mulher só foi inserida na história por causa de uma decisão errada. Uma decisão pautada na ansiedade, na falta de espera e na impaciência. E mesmo assim, Deus interviu na história e deu vitória. Deus não abandonou ela por causa da promessa de Abraão. Para nós concluirmos, a revista diz assim, eu vou estar adiantando aqui a conclusão, e diz assim: os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia, entre aspas, ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva, Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa. E o plano humano deu certo. Entre aspas, Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Deus não precisa da nossa ajuda, do nosso jeitinho para cumprir as promessas dele em nossa vida. Faça aquilo que Deus colocou em seu coração e espere o tempo de Deus para a realização das promessas dele na tua vida. Faça apenas aquilo que arde em teu coração. Não tente dar um jeitinho. Olha o exemplo que nós temos na lição de hoje, de Abraão. E o pastor Linaldo termina citando Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que Deus te abençoe, que Deus faça frutificar em teu coração as lições que nós aprendemos nessa aula de hoje, a lição de número 3, a impaciência no cumprimento da promessa de Deus. A impaciência é um sentimento perverso, que ele vai obscurecer a fé, minguar a fé, vai sugar a fé e vai fazer com que nós tenhamos atitudes baseadas em razão humana e lógica humana, não agindo na direção de Deus. Tome cuidado, alimente a tua fé com a palavra de Deus. Quando bater a ansiedade, a angústia, quando bater a preocupação, coloque aos pés do Senhor em oração e Deus te dará a vitória. Pense, se nós agirmos com nossas próprias forças, com nossa própria inteligência, podemos colher frutos amargos que não estavam nos planos de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, que esta palavra, Senhor, não somente fique aos meus ouvidos e aos ouvidos daquele que me escutam neste momento, mas que desça ao coração e que traga frutos
para a nossa vida. Nos abençoa, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Segura em nossas mãos. Não deixa que a ansiedade venha usurpar a fé do nosso coração, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Eu te entrego em tuas mãos cada um dos meus alunos, dos meus irmãos que aqui me prestigiaram, estudando, me ouvindo a lição dessa manhã na nossa escola dominical. Abençoa, Jesus, cada um dos meus inscritos com a tua graça e com a tua boa mão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã. Compartilhe este conteúdo no teu grupo do WhatsApp da Escola Bíblica Dominical. Tenho absoluta certeza que edificará a fé e trará prosperidade em todas as áreas da tua vida e da vida daqueles que nos escutam. Curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.